Queridos, eu quero que os irmãos abram no livro na segunda carta de Timóteo. Epístola, segunda carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 1. Capítulo 1, versículos de 3 a 7. Assim diz a palavra do Senhor: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, e a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lorde e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Meus queridos, nós temos falado nesses 2 últimos domingos que se passaram sobre homens que viveram em tempos de cansaço e de exaustão, mediante a tudo aquilo que eles estavam fazendo, e portanto, eles arrearam as suas baterias em relação àquilo que Deus tinha falado para que eles fizessem. E diante do seu cansaço, tanto físico quanto esgotamento espiritual, eles pararam. Foi o caso de Elias, que nós falamos, e de Davi, domingo passado. Homens de Deus, homens temente a Deus, homens que viviam segundo a vontade de Deus e que tinham uma missão a cumprir e cumpriram, mas homens que não foram super-heróis. Homens que não tinham a capacidade extraordinária de vencer a sua humanidade, pois sabemos que todos os homens que se passaram nessa terra foram humanos, com as suas fraquezas, com as suas limitações, com os seus pecados, e assim Deus sabia, e assim Deus os sustentou em meio a tudo o que eles estavam passando. Nós percebemos isso na vida de Elias e na vida de Davi. E diante de tudo que eles passaram, do cansaço, da exaustão, tanto física quanto espiritual, nós vemos que diante desse momento de esgotamento que eles passaram, desses longos períodos de lutas e adversidades, nós podemos encontrar e nós visualizamos na vida desses homens que aconteceram decepções na vida deles, mediante a vida que eles passaram. E nós falamos muito sobre isso. Quem aqui nunca sofreu uma decepção? Quem aqui nunca teve uma frustração? Meu irmão, se você não teve isso, você não vive nesse mundo. Você é um anjo que está aqui entre nós. Você que nunca teve uma decepção, você que nunca foi frustrado, ou também você que nunca frustrou ao outro, ou decepcionou outro, meu irmão, você é um anjo. De alguma forma a gente já foi afetado por isso, ou afetou outros. E diante disso, essa decepção que nós tivemos nas nossas relações, isso abalou a nossa afetividade e a nossa confiança em Deus e também nas pessoas que assim o fizeram, principalmente as que fizeram isso, e nas demais. Isso é uma coisa natural que aconteceu. Nós vimos isso na vida de Elias, vimos isso também na vida de Davi.
No domingo passado, em que ele teve uma decepção frustrante, em que ele escreve ali no Salmo 55, em que ele teve essa frustração e ele não esperava por isso, essa decepção, essa traição vinda do seu filho, que tramou contra ele de roubar o reino de Davi, de trair a sua confiança, um filho fazendo isso com seu pai. E também teve um conselheiro, amigo particular de Davi, no seu reino, que também assim o decepcionou, que assim foi ao lado do seu filho Absalão, para que então eles pudessem tramar para roubar, para tirar o reino de Davi. Imagina a decepção, a frustração de Davi. Nós falamos sobre isso. E isso gerou na vida tanto de Elias e de Davi decepções com relações então na afetividade e confiança em relação às pessoas. E isso, meus irmãos, gera então medo. Medo do quê? De se apegar afetivamente às pessoas. Medo de confiar novamente nas pessoas, porque nós tivemos frustrações, nós tivemos decepções. Isso afeta a nossa relação com Deus, porque nós dizemos: Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? O que eu fiz de errado para sofrer isso? E muitas vezes nós não enxergamos também que nós fazemos isso com as pessoas, porque é muito pior para quem leva, né, do que para quem faz. E há essas duas vertentes, e aqueles que sofrem isso, eles têm medo de se apegar-se afetivamente, medo de confiar novamente. É isso que acontece com as nossas decepções e com as nossas frustrações. E nós podemos ver vários outros exemplos na Bíblia a respeito desses homens que passaram por cansaços, por exaustões, por decepções e frustrações. Se lembram aqui dos 2 discípulos do caminho de Emaús, que estavam retornando de Jerusalém para Emaús, logo após a morte de Cristo? Eles estavam o quê? Frustrados, decepcionados, porque Jesus não havia ressuscitado, Jesus morreu, e Jesus indo atrás dele, ouvindo todo o papo, toda a conversa, né? De ambos, cabisbaixo, exaustos, temerários, desanimados, desesperançosos, porque Jesus havia morrido. Nós vemos Pedro diante do mar de Tiberíades, em que ele estava naquela situação, logo após ter negado a Jesus, ali quando Jesus estava estava diante de todo o Império Romano ali, e seria julgado. Pedro nega Jesus ali no pátio, por 3 vezes. A decepção, a frustração por ter decepcionado a Jesus, porque logo após que ele nega a 3ª vez, o galo canta e Jesus olha para ele. Imagine o olhar de Jesus para Pedro. Com certeza não era um olhar de acusação, porque quem olha com olhar de acusação é o diabo. Porque o nome diabo, um dos nomes do diabo é acusador. Então ele acusa. Muitas vezes nós somos influenciados pelo diabo, né? Porque nós acusamos o outro. Muitas vezes o diabo nos usa com atitudes e palavras, acusando o outro. Mas Jesus não acusou Pedro. Eu creio que o olhar de Jesus foi um olhar de amor. Não um olhar punitivo, mas aquele olhar, olha assim, não é aquele olhar: eu te disse Pedro, que você iria negar. Não foi esse olhar. Imagine o olhar de Jesus para Pedro. É o mesmo olhar que ele traduz numa conversa no mar de Tiberíades: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Esse foi o olhar de Jesus, um olhar de amor por Pedro, de amor e misericórdia. Pedro ali, diante dessa frustração, dessa decepção que ele causou no mestre, ele vai pescar, ele abandona, ele fala: não, eu não tenho mais jeito, eu vou pescar, eu vou voltar para as redes. Não foi algo assim: eu vou passar um momento aqui pescando só para dar uma relaxada, para depois eu voltar para o ministério apostólico. Não, Pedro tinha abandonado o ministério. Eu vou ser pescador, porque o que eu fiz para Jesus, eu traí Jesus, eu neguei Jesus. Mas Jesus sabia que em Pedro havia um coração quebrantado, coisa que homem nenhum consegue ver, o coração, só Jesus.
Nenhum homem na face da terra consegue ver o meu coração e o seu coração. Só Jesus. É o único que sabe o que passa no seu coração. Sabe se você está mentindo, se você está enganando, se está fazendo só para agradar os outros, ou se realmente está quebrantado. Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus conhecia que ele havia se arrependido do seu pecado. Porque logo após negar Jesus, ele chora amargamente. O choro de Pedro ao negar Jesus é um choro de soluço. Ele senta na sarjeta e chora como uma criança. Já viu aquela criança quando chora soluçando? Esse foi o choro de Pedro ali. Na tradução, no original, é um choro de soluço que Pedro teve, de profundo arrependimento. Um homem que decepcionou a Jesus, um homem que traiu a Jesus, um homem que negou Jesus. Quantas vezes eu e você não fazemos isso? Quantas vezes eu e você não negamos Jesus ao longo do dia, ao longo da semana, com as nossas atitudes, com as nossas palavras? Mas nós precisamos ter um coração quebrantado, humilde, em reconhecimento daquilo que nós somos diante de Deus. Quem eu e você somos diante de Deus? Somos pecadores miseráveis que precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Por isso nós devemos ter o nosso coração rendido aos pés de Jesus, quebrantado, como nós cantamos aqui, né? Aos pés de Jesus. E podemos ver também outros homens que ficaram cansados, exaustos. E o maior exemplo deles foi Paulo. Paulo, ao longo da sua vida e ministério, passou por vários momentos de cansaço e exaustão. Nós podemos perceber isso, principalmente lá no livro de Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 22 a 28, no segundo livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 22 a 28, é que Paulo diz o seguinte: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Dá para ficar cansado com isso aqui, só de ouvir o que Paulo passou? E a gente reclama do nosso cansaço, a gente às vezes reclama do nosso trabalho, a gente às vezes reclama da igreja, da liderança, dos irmãos. O exemplo de Paulo é claro que se talvez você estivesse na pele de Paulo, quando eu estava lendo, né, essas palavras de Paulo, eu fico imaginando, eu não passaria nem por 2% que ele passou, nem por 1%. Já estaria reclamando, 1% que ele disse. Na primeira frase aqui, eu acho que eu já estaria reclamando, já estaria, né, abandonado o barco já. Quer exemplo maior do que esse para ficar cansado, exausto, diante de todas as situações em que Paulo foi exposto? Ah, pastor, mas cada um tem que carregar sua cruz, né? Cada um suporta aquilo que, né, Deus deu. Justamente, cada um suporta aquilo que Deus deu para você suportar. É lógico que nós não somos parecidos com Paulo, mas em nenhum momento Paulo reclamou daquilo que ele teve. Ele tinha capacidade para isso, porque o próprio Deus o dava. Deus não vai dar nada além daquilo que a gente não possa carregar. E por que muitas vezes nós reclamamos? Se nós reclamamos é porque Deus está sendo injusto, ou Deus está sendo mentiroso, porque Ele falou que não ia dar peso nenhum que a gente não fosse aguentar. Se Ele falou isso, se Ele prometeu isso, nós não devemos reclamar. Deus vai dar conforme a nossa força. E muitas vezes reclamamos, muitas vezes murmuramos quanto àquilo que nós estamos passando. E Deus disse que não vai dar além daquilo que nós podemos suportar. Você pode dizer aqui, eu não suportaria 1% de Paulo, mas eu suporto todas as coisas que Deus me dá para carregar, porque Deus é fiel, Deus não é mentiroso. Deus prometeu ou não prometeu? E muitas vezes nós ficamos frustrados com Deus, decepcionados. Deus, olha o que eu estou passando,
Eu não merecia isso. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Deus está fazendo com que nós venhamos a nos parecer mais com Jesus. Por isso a prova, por isso o amassar, por isso o quebrantar de coração, porque nós somos orgulhosos, egoístas, e Deus vai quebrar. Se eu e você somos filhos dele, Ele vai moer, vai ter sofrimento, e nós conseguiremos suportar tudo aquilo que está sobre os nossos ombros, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus é suficiente para eu e você passar por tudo que nós estamos passando. É suficiente, porque senão Deus seria mentiroso. Porque Deus passaria aí, por um homem que engana. Não. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Ele nos ajuda, Ele fortalece. Cabe eu e você a nos colocarmos diante do Senhor e pedir: Senhor, me ajuda. Pedir aos irmãos: me ajudem em oração. Eu quero continuar, eu preciso continuar. Nós temos os meios de graça que Deus nos deu para que nós pudéssemos fortalecer a nossa fé, para que pudéssemos então enfrentar a jornada, o caminho que é árduo, que é difícil aqui na terra. E Paulo então passou por tudo isso. E ele diz mais a Timóteo, na carta que nós lemos agora, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 3 a 7, ele vai lá no capítulo 4, versículos de 10 a 16, e vai falar mais coisas ainda para Timóteo. Olha, Timóteo, pois Demas, lá no capítulo 4, versículos de 10 a 16, diz assim: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Olha só, Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Paulo está falando isso a Timóteo, abrindo o seu coração para Timóteo, das pessoas que ele caminhava e que se foi. Muitas traíram. Demas, um homem que Paulo evangelizou, que discipulou, que participou juntamente com o seu ministério, na plantação de igrejas, no ensino. O que Paulo fala sobre ele? Olha a decepção que Paulo tem sobre Demas. Ele amou este mundo, ele foi para o mundão, abandonou a fé. E outros homens que ele também evangelizou, discipulou, mas foram plantar outras igrejas, se afastaram dele. Só Lucas que está com ele naquele momento para ajudá-lo, em meio a tudo aquilo que ele estava passando, porque Paulo aqui está preso, e ele está pronto para morrer. Ele vai morrer em poucos dias aqui. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males, fez mal a Paulo, traiu a Paulo. Na primeira defesa dele diante do Império Romano, da corte do Império Romano, ele fala que ninguém apareceu para apoiar ele. Imagine, você diante de uma corte, nem um parente seu apresentar diante de você ali, para ser julgado para a morte, tá, gente? Ninguém apareceu. Todos me abandonaram, todos, Timóteo. Todos foram embora. Aqueles que tinham, o que Paulo está dizendo? Aqueles que tinham condições de estarem comigo, não estavam. E é isso que Paulo está falando a Timóteo. Olha só o que esse homem passou. Super-herói? Paulo é super-herói? Não. Ele está mostrando aqui o coração dele para Timóteo, o coração para nós. Ele não está se soberbecendo: olha, eu passei por todas essas coisas, louvado seja o meu nome. Não, ele está dizendo que ele passou, para dizer que Deus esteve com ele em todos os momentos, e que ele suportou pela graça de Deus todas as coisas. É isso que ele está dizendo. E diante do cansaço e da exaustão, é Deus que nos ajuda, é Deus que nos segura pelas mãos, senão a gente afunda. É isso que Paulo está falando. E aqui então, Paulo vai falar e vai dar conselhos a nós, a Timóteo e a nós, de quem viveu essa experiência de cansaço e exaustão. Ele vai dar esses conselhos aqui, dos versículos de 3 a 7. Ele vai falar isso, ele vai aconselhar a Timóteo e a nós a respeito das experiências que ele viveu. Qual que é o centro da exortação de Paulo a Timóteo? Versículo 6, o que diz aí? Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo a Timóteo, olha, é o centro da exortação de Paulo a Timóteo em relação ao conselho que ele vai dar a Timóteo, a nós, diante daquilo que ele viveu, diante da sua experiência. Ele diz: reavives o dom que há em ti. Eu estou te admoestando, eu estou te lembrando, Timóteo.
que você reavives o dom de Deus em você. O que é essa palavra reavives? Traduzindo para nós, mantenha um fogo aceso no seu coração. Mantenha viva a chama no seu coração. Timóteo, mantenha viva a chama no seu coração. Igreja Presbiteriana em Itabirito, mantenha viva a chama no seu coração. Leiber, mantenha viva a chama no seu coração. Cida, mantenha viva a chama no seu coração. Tiago, mantenha viva a chama no seu coração. É isso que ele está dizendo para nós hoje aqui. Mantenha viva a chama no seu coração diante de tudo aquilo que você está passando. Ou até de pessoas que estão passando e você conhece, ore por elas nesse sentido. Senhor, reavive o dom dela, mantenha viva a chama no coração dela, para que a chama não se apague. E para isso, Paulo vai falar, logo no versículo 3, primeiro ponto, para que ele mantenha viva a chama, para que Timóteo mantenha viva a chama no seu coração. O que o versículo 3 diz? Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Paulo está dizendo a Timóteo, tem pessoas que orem por você e com você. É isso. Paulo está dizendo a Timóteo, eu tenho orado por você. Diante de tudo aquilo que Paulo está passando, na prisão, ele fala, Timóteo, eu estou aqui, mas eu estou me lembrando de você, eu estou orando por você. Nós precisamos ter irmãos que orem por nós. Nós precisamos orar uns pelos outros. Isso mantém a chama viva, é isso que Paulo está dizendo. Para reavivar o dom, para que a chama venha se manter viva em nosso coração, nós precisamos orar pelos outros. Nós precisamos orar uns pelos outros. A oração, ela tem poder quando ela é ativa, mas muitas vezes a gente tem preguiça de orar. A gente está cansado demais para orar, mas olha Paulo, no cansaço que ele estava, o que ele fez? Orou. Olha todos os homens que passaram pela Bíblia, o que eles fizeram em momentos difíceis? Oraram ao Senhor. Nós podemos dar aqui vários exemplos de pessoas que oraram em todo o tempo. E como que era a vida dessas pessoas? O poder de Deus revestia a vida deles. Eles eram fortalecidos na fé, por isso a sua chama era mantida. A chama que reacende, né? que deixa acesa a fé em Cristo Jesus. A oração. Crente que não ora é um crente fraco na fé. É um crente que não tem poder, porque na oração há poder para transformação, há poder para renovar a esperança, há poder para que a fé seja mais e mais fortalecida. Se você está fraco, se você está cansado, exausto diante de tudo, ore ao Senhor. Ore. Todas as coisas começam com oração, todas as coisas. Não é na força do meu braço, nem do seu braço que manterá viva a chama do nosso coração, mas é oração, é orar, é buscar ao Senhor, é orar, né, diante de Deus, colocando a sua vida, a vida da sua família, da sua igreja, daqueles que estão ao seu redor, orar uns pelos outros. Isso mantém viva a chama em nossos corações. Segundo ponto, para que nós venhamos a manter viva a chama em nossos corações: estabeleça relacionamentos de cuidado, onde você se torna vulnerável diante das pessoas. Versículo 4. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Qual que era o desejo de Paulo? Ver Timóteo, estar com Timóteo. Só para ver? Não, para conversar, para dialogar, para Timóteo expor as suas fraquezas, os seus desafios, os seus pecados. Muitas vezes nós somos orgulhosos de acharmos que nós podemos enfrentar todas as coisas sozinhos. E eu, na minha caminhada cristã e pastoral, eu tenho visto que isso é um grande perigo, você andar sozinho. Nós devemos ter uns aos outros. Nós vimos isso na vida de Elias. O que Elias fez diante da chamada de atenção de Jezabel? Ele foi para onde? Para o deserto. E ele tinha condições tranquilas de estar com o povo de Deus, com os profetas de Deus. E ele não foi.
Ele abandonou o seu moço que andava com ele e foi sozinho para o deserto. Tem situações que nós passamos de dificuldade na vida, desertos que nós entramos, não foi Deus que colocou a gente. Sabia disso? Porque eu e você muitas vezes escolhemos ir para o deserto sem Deus mandar. E nós ralamos e sofremos lá. Isso é o quê? Pecado. É um coração orgulhoso. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos ter pessoas que abrimos os nossos corações. Ah, mas eu abro para Jesus. Isso é importantíssimo. Mas nós precisamos uns dos outros. A palavra de Deus fala que nós devemos andar 2 a 2. Não fala isso? Porque se um cair, o outro levanta. Provérbios fala sobre isso. Muitas vezes nós usamos aquele texto ali em Eclesiastes, né? Que fala que nós devemos caminhar juntos, né? Porque quando um cai, o outro levanta. Mas ali está falando, não é de casal, mas de relação, de amizade. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos abrir o nosso coração para os outros. Fala assim, olha, está apertado, né? Eu estou passando por isso. Abrir o coração. Muitas vezes nós temos, não é para qualquer pessoa, claro. Mas nós precisamos encontrar pessoas que nós confiamos e que são bênçãos na nossa vida para a gente ter esse momento de abrir o nosso coração, de não carregar os fardos sozinhos. A palavra de Deus fala para nós suportarmos uns aos outros em amor, para carregarmos uns fardos dos outros, para que não haja peso sobre nós. Olha aí, que bênção que é caminhar com o outro, porque muitas vezes andando sozinho, nós corremos risco de cair. Risco dos medos, da ansiedade, virarem outras coisas, depressão. Agora recebi, há 2 dias atrás, fui para Itajubá na quinta-feira ver meu pai, voltei no sábado, e lá recebi a notícia de um diácono lá da igreja que cometeu suicídio. A filhinha dele nasceu há 15 dias atrás. Um pastor amigo meu falou assim, eu fiz o casamento dele há 5 anos atrás. Um homem que aparentemente mostrava sinais de tranquilidade, tudo, cometeu um suicídio. E aí, meus irmãos? Nós comentando lá no grupo, meus irmãos, a gente falando assim, não vamos andar sozinhos. Porque diante da pressão que nós vivemos, diante de um mundo que nós vivemos, muitas vezes as pessoas estão rindo para você, mas por dentro está toda destruída. Nós precisamos, como igreja, andar uns com os outros, saber como os outros estão, ter amigos de verdade, onde você possa abrir o seu coração, para que lá na frente você não caia. É isso que Paulo está falando, eu quero te ver, eu lembro-me das suas lágrimas, e desejo muito te vê-lo. Paulo está falando aqui de um sentimento de tristeza de Timóteo. Ele sabia que Timóteo estava triste, ele não expõe por que Timóteo está triste, mas ele sabe por que Timóteo está triste. Por quê? Porque Timóteo abre o coração para ele. Como é que Paulo ia saber se ele estava triste, se Timóteo não contasse? Então Timóteo abre o seu coração, por isso que ele tem vontade, eu quero estar aí, porque eu sei das suas lágrimas, eu sei do seu sofrimento, eu sei das suas dores, das suas angústias, eu sei que você não é super-homem, eu quero estar com você aí, para ouvir, para te aconselhar, para orar por você, para que a sua fé então mantenha-se viva, para que a chama mantenha-se viva. Então estabeleça relacionamentos de cuidado, relacionamentos onde você possa abrir o seu coração para a pessoa e falar assim, olha, eu estou passando por isso, essa fraqueza está me alcançando, eu posso cair a qualquer momento, estou me sentindo assim. Isso é importante, é isso que Paulo fazia com Timóteo. Precisamos abrir os corações, não somente para Jesus, mas uns para com os outros, para que a nossa fé mantenha-se viva. Para que a nossa fé venha a se manter viva, para que a nossa chama mantenha-se viva, nós não devemos deixar vencer pelo ceticismo e pelo cinismo. Versículo 5. Pela recordação que guardo da tua fé, sem o quê? Fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também em ti. Paulo está falando do quê? Da fé que Timóteo tinha no seu coração, e que era uma fé sem fingimento, não era fingida, não era de aparência, mas era uma fé sem fingimento, não havia ceticismo. Timóteo não era cético, Paulo cria que ele não era cético diante das lutas e diante das dificuldades, das decepções, das frustrações. Qual que é a tendência que nós temos, que eu falei? De se tornar cético.
cético em relação à vida, cético em relação às pessoas. E é um cuidado que nós devemos ter em relação a ser cético, a olhar com frieza para a vida, para as relações, para os outros, para não sermos cínicos. E o cinismo é algo que muitas vezes toma conta do nosso coração por sofrer muitas decepções, muitas frustrações, por estarmos muitas vezes cansados da vida, cansados das pessoas. Já nossa, estou cansado de fulano e tal, estou cansado de igreja, estou cansado de problema. E nós podemos desenvolver o ceticismo e o cinismo. E o que significa cinismo? Cinismo é um sentimento gerado por experiências de desencantamento e decepção que gradativamente nos rouba a capacidade de sonhar com projetos e acreditar nas pessoas. A gente vai desanimando com projetos, com planos, com pessoas. Isso rouba a nossa capacidade de sonhar, de planejar. Já passou por isso? Frustrações, decepções, dores, pessoas que te atingiram, você vai desanimando, você vai se tornando cínico. Você vai se decepcionando gradativamente e você se decepciona e gradativamente isso vai roubando essa alegria na sua vida, de sonhar com projetos e acreditar nas pessoas. Paulo fala isso a Timóteo: olha, eu sei que a sua fé é sem fingimento, eu sei que isso pode acontecer, caso você se deixa levar por isso, pelas situações de frustrações, de decepções com as pessoas na igreja, que Timóteo aqui já era pastor, né? Porque Paulo aqui, com a imposição das suas mãos, ele já havia ordenado Timóteo, então ele sabia que o negócio era difícil pastorear, não era fácil. Os ataques sobre um pastor, sobre um líder é muito maior, porque se o diabo derruba um líder, ele derruba uma igreja. E é isso que Paulo está falando: cuidado, cuidado. Diante de tudo que você está passando nas suas relações, cuidado com o ceticismo, cuidado com o cinismo, cuidado. A sua fé eu sei que é sem fingimento, não finja, não aparenta para os outros uma coisa que você não é, que você está passando. Mas abra o seu coração, para que você possa ser curado por Deus e também pelos irmãos, porque a Bíblia fala para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, para o quê? Sermos curados. É isso que nós precisamos entender, para que porque a chama do nosso coração, da nossa fé, ela se mantenha viva. Quarto e último ponto: lute. Lute a partir de quem? A partir de você mesmo? Não. Lute a partir do Espírito Santo, contra o desejo de abandonar o barco, contra o desejo de desistir. Versículo 7. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é o espírito, Timóteo, que você tem dado, que Deus tem dado a você, a mim, a todos aqueles que são filhos de Deus. Não é um espírito de covardia. E o que é o significado de covardia que Paulo está falando? Medo. A tradução mais próxima de covardia aqui seria medo. Deus não tem dado o espírito de medo para você. Não tem dado. Ah, pastor, mas nós podemos passar por medo? Sim, nós somos humanos. Mas nós não devemos permanecer no medo. Nós devemos lutar contra o medo. Com a ação de quem? Nossa, do Espírito Santo de Deus. O medo ele vem? Vem, mas ele não pode se alojar. E na força do Espírito Santo, nós continuaremos, nós venceremos o medo. Porque o amor lança fora todo medo. O amor a quem? O amor a Deus lança fora todo medo. Então o amor a Deus vai fazer com que você abandone o medo, para que o medo não se aposse de você, não faça morada em você. Ame ao Senhor, ame de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. É isso que Jesus resumiu os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é isso: ame a Deus, para que o medo então se vá, para que você não tenha esse medo alojado no seu coração, diante de tanta situação que você olha e fala assim: e agora?
principalmente o futuro, né? Dá um medo, não dá? Você olha, nossa Deus, como é que vai ser o futuro? Já está difícil, imagina o futuro para os nossos filhos. Meu irmão, está na mão de Deus. Está na mão de Deus, é Deus que guarda, é Deus que protege, é Deus que cuida. Por isso, lute a partir do Espírito Santo, de abandonar, de se entregar ao medo, porque Ele não nos deu espírito de medo, de covardia. Não temas, não temas. É a frase mais usada em toda a Bíblia: não temas, não tenha medo, eu sou contigo. Quantas vezes Deus usa essa frase na Bíblia? Eu já falei aqui. Quantas vezes? 365 vezes. Uma para cada dia do ano. Que beleza, hein? Coincidência ou cristocidência? Para todo dia que você levantar, estou com medo desse dia. Não temas, eu sou contigo. Eu não te dei espírito de covardia, de medo. Eu sou contigo. É na força do Espírito Santo que eu e você caminhamos. Não é na força do nosso braço. Porque se for na força do braço, a gente joga a toalha, a gente abandona mesmo. A gente deixa tudo para trás. Não temas, eu sou contigo. Pois Deus não tem nos dado um espírito de covardia, de medo, mas tem dado o quê? Um espírito de quê? De poder, de amor e de quê? Moderação. Vamos entender o que é isso, de poder. Qual que é a palavra que Paulo usa aqui? Dinamis. Não é a palavra que se trata de autoridade, que foi dada autoridade a Timóteo para que ele vencesse. Não é essa palavra. É a palavra de capacitação. A palavra dinamis, que vem de dínamo, né? Antigamente o pessoal usava muito dínamo. Nem sei se hoje usa tanto, né? Pouco. Meu avô tinha uma bicicleta lá que ele tinha um dínamo para acender o farolzinho da frente. Botava no pneu lá, girava, né? E o farolzinho carregava lá, ele andava lá pelas estradas escuras, né? Antigamente. Dínamos tem o sentido de gerar energia e nos dar capacitação. Dar energia para nos capacitar a realizar a obra de Deus, a realizar o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida, ou você não crê nisso? Porque o nosso Deus é um Deus de planos, de propósitos, e nós devemos cumprir os propósitos de Deus, não os nossos propósitos. É realizar os planos de Deus. Nós devemos fazer planos? Sim. Mas quem que vai dizer sim ou não para o plano? É Deus. Um homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós devemos colocar a nossa vida diante do Senhor e falar assim: aqui estão meus planos, e eu oro e eu peço: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Você coloca a sua vida diante do Senhor, e os planos deles vão ser estabelecidos na sua vida. E para isso Ele nos capacita, é uma capacitação. Por isso que Paulo fala: olha, Deus não te deu o espírito de medo, de covardia, mas deu de poder, de capacidade. Deus te deu capacidade. Deus te deu capacidade para realizar aquilo que você está fazendo. Aonde você está, Deus te deu capacidade, tanto na igreja como no seu trabalho. É isso que nós precisamos entender. Ele diz para Timóteo: Timóteo, Deus te deu poder. Você tem poder para cumprir o ministério pastoral. Creia nisso. Ele está te capacitando, Ele está amadurecendo você. O poder de Deus é renovado dia após dia, para que você seja capacitado e cumpra a sua vontade. Se Deus te deu essa missão, você tem capacidade para cumprir. Eu não consigo. Deus te dá poder para isso. Se Deus te colocou ali, não foi à toa, porque o nosso Deus não é um Deus de acaso. Tem uma música aí que fala, né, que o acaso vai, né, me perseguir. Tem um negócio assim, né, uma música que fala assim: vai me defender, o acaso vai me defender. O nosso acaso se chama Jesus Cristo. É Ele que está à frente, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos dá poder, por meio do Espírito Santo, essa energia que nos capacita para viver segundo a sua vontade e cumprir a sua missão, dada a mim e a você, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o reino de Deus seja expandido, aonde Deus te colocou, não somente na igreja, mas no trabalho que você está, na família que você está, no bairro que você está. Deus te capacita para isso, te dá poder para isso. Ele te dá também amor. Esse amor aqui é o amor ágape, o amor de Deus, o amor perfeito, o amor
que nos transformou, que nos deu uma identidade. Nós temos uma identidade em quem? Quando nós fomos restaurados, quando nós fomos salvos por Jesus Cristo, nós temos uma identidade em quem? Temos uma filiação agora, nós somos filhos de quem? De Deus. Nós somos filhos de Deus. Antes nós não éramos, mas agora nós somos filhos de Deus, então nós temos uma identidade, que é diferente da nossa performance. É diferente da nossa performance, é diferente de como nós agimos. Não é a sua conta bancária, não é o melhor carro que você tem, não é o melhor trabalho que você tem, que vai fazer com que você seja o que você é. Não, você é o que é, porque Deus assim o fez. Você não é por causa das coisas, você não é por causa do seu nome ou do seu sobrenome, não. Você é porque você foi escolhido por Deus, porque você foi salvo em Jesus Cristo, e esse amor, que Deus, e por esse amor que nós fomos alcançados. Por isso que Paulo fala, por amor, Deus te deu um espírito de amor. Esse amor, nós somos amados por Deus, independentemente do que nós iremos fazer, Deus não vai nos amar mais ou menos. Eu vou fazer uma coisa aqui para que Deus me ame mais. Filho faz isso com pai e mãe, né? Eu vou fazer isso para que Deus me ame mais. Mas por causa que eu caí, eu pequei, Deus está me amando menos. Não existe isso. O amor de Deus é único, por mim e por você. Independentemente do que faça, o amor de Deus não vai mudar. Mudou pelo de Pedro? Não mudou. O amor de Deus é único. É isso que Paulo está falando, é nesse amor que nós estamos. Então, independentemente da performance que eu e você fazemos ou realizamos, nós temos uma identidade em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando a Timóteo. Nós temos esse espírito, Timóteo, do amor de Deus por nós. E é nesse amor que nós devemos viver, é nesse amor que nós devemos caminhar, é esse amor que nós devemos pregar. Deus não tem dado tem nos dado um espírito de quê? Moderação. A palavra melhor traduzida aqui seria equilíbrio. Deus tem nos dado um espírito de equilíbrio. Equilíbrio. E é tão difícil ter equilíbrio na vida, né? É tão difícil. Você já viu aqueles equilibristas, quando eles vão no cabo de aço, né? Pega aquela varinha e vão se equilibrando. Tem uns doidos aí que pega de um monte ao outro, né? Vai só com a varinha, sem proteção, e ele vai atravessando. Ele tem que achar o equilíbrio certinho para que ele não caia nem para um lado para o outro. Tem ainda o vento, e ele consegue se equilibrar com uma técnica absurda, com treinamento. E para nós alcançarmos equilíbrio na vida é muito difícil. Nós precisamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele nos deu esse equilíbrio de nós não sermos carnais, mas de sermos espirituais, de não vivermos na carne, mas no Espírito. É esse equilíbrio, é termos então, essa palavra, equilíbrio, moderação, ela traduz como moderação, como disciplina, como bom senso, como uma sabedoria aplicada na vida. É isso que Deus nos deu. Deus nos deu sabedoria aplicada à vida. Por isso nós precisamos pedir sabedoria a Deus, para a gente aplicar na vida. O que Salomão pediu para Deus quando ele foi herdar o reino? Ele podia pedir um monte de coisa. O que ele pediu? Sabedoria. Porque tendo sabedoria, ele saberia como reinar sobre Israel da melhor forma. E ele aplicou isso na sua vida. Até um certo tempo, né? Depois desbandou. Porque aí ele agiu no seu próprio entendimento, nas suas próprias paixões, e deu no que deu, né? Porque Salomão, ele tem 1000 mulheres, né? 700 mulheres e 300 concubinas, que eram princesas, né? Depois, no meio da vida para frente. Mas no início do seu reinado, ele teve sabedoria e soube governar sobre Israel. Depois que ele descambou, porque aí ele passou a viver segundo as suas vontades, segundo as suas paixões, não segundo a sabedoria que vem do alto, que foi dada a ele. Por isso que Paulo fala a Timóteo, Deus deu um espírito de equilíbrio, de moderação, disciplina, bom senso diante das situações, sabedoria aplicada à vida. É isso que nós precisamos reter em nossa vida e desenvolver em Cristo Jesus, pela palavra. É isso que ele deu. E Paulo fala, desenvolva isso, desenvolva, Timóteo, o amor, desenvolva o poder pela oração, desenvolva o equilíbrio na sua vida diária com Deus, naquilo que o Senhor vai dar para você através da oração, da palavra
da comunhão, dos meios de graça que o Senhor nos dá, para que assim o poder, o amor e o equilíbrio sejam notórios na sua vida. Mais e mais isso cresça e se desenvolva. Diante disso que nós lemos e vimos na vida de Paulo e dos seus conselhos a Timóteo, nós devemos lembrar daquilo que o escritor em Hebreus, e eu quero encerrar aqui a nossa reflexão, lá em Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 2, você pode abrir a sua Bíblia lá, Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? O autor e consumador da fé, Jesus. Até aí. Portanto, ele está encerrando aqui um pensamento a respeito daquilo que nós devemos viver e imitar diante do exemplo de Cristo dado a nós. Que vocês que estão rodeados por quem? Pelos heróis da fé. O contexto aqui é falando sobre os heróis da fé no capítulo 11. De Moisés, de Abraão, dessas pessoas que estão olhando para nós, né? Por tão grande nuvem de testemunhas lá no céu, modo de falar aqui, que o autor de Hebreus está dizendo: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Livre disso. Livre dos pesos que te atrapalham. Tem coisas que a gente coloca sobre os ombros que não precisava colocar. Preocupações que não precisavam ter. Entrega para Jesus. Livra-se disso. Coloca aos pés de Jesus. E do pecado que nos envolve. Sabe por quê? Pecado, meus irmãos, traz peso à nossa vida. Eu aprendi com um pastor amigo meu que pecado cansa. Quem vive no pecado cansa a alma. Então, livre-se do pecado. Não se envolva com o pecado. Não deixe que o pecado faça morada em você. Não domestique pecados. Não se acomode-se com o pecado. Não se sinta bem com o pecado. Mas livre-se dele, fuja dele, e corra com perseverança a corrida que nos está proposta. É uma corrida para mim e para você. Corra com perseverança, não desista, continue firme. Mas corra sozinho? Corra olhando para as suas habilidades, para quem você é? Corra olhando para quem? Para Jesus, o autor e consumador da minha fé e da sua fé. Se nós temos Jesus na nossa vida, se Jesus nos transformou, se Jesus habita em nós através do seu Espírito Santo, nós somos templo de Deus, casa de Deus. Permaneça com os olhos firmes nele. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. Foi Ele que deu a fé a você e a mim. E que essa fé seja desenvolvida nele, no autor, naquele que consumiu a nossa fé naquela cruz, morrendo pelos nossos pecados, derramando sangue precioso, por amor a mim e a você, nos dando a vida eterna, vida em abundância, para que tenhamos o seu amor, para que vivamos no seu poder, e para que tenhamos equilíbrio na vida, para viver diante de tudo aquilo que nós estamos passando, dos cansaços, das exaustões físicas, emocionais, espirituais, diante das decepções e frustrações que recebemos e que também damos aos outros. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que possamos permanecer firmes, com os nossos olhos firmes nele. Que Deus nos abençoe.
Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor, nós queremos te agradecer por mais este momento, Senhor, único, momento em que nós aqui lemos a Tua Palavra, refletimos sobre a mesma, e sabemos que o Teu Espírito Santo aqui iluminou a nossa mente para que pudéssemos entender e conhecer a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, como Teu povo, como filhos do Senhor, que foram alcançados pelo Seu amor, pela Sua graça e misericórdia, a viver segundo a Tua Palavra, a viver segundo a Tua vontade, em meio a um mundo quebrado pelo pecado. Que possamos viver uma vida que Te agrade, uma vida que Te exalte. Abençoe Teu povo aqui reunido, fortaleça a fé de cada um dos meus irmãos aqui. Nos dê, Senhor, durante a semana, momentos de relação profunda com o Senhor, na oração, na leitura da Tua Palavra, nas orações uns com os outros, na lembrança do Teu amor por nós, do Teu poder, para que assim possamos viver, aplicando a sabedoria que o Senhor tem para nós todos os dias da nossa vida. Nos ajude, perdoa os nossos pecados, nos dê uma semana na Tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus.